Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje nossa palavra se encontra no livro de Salmo, capítulo 40, versículos 1 e 2. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. Amém. A palavra de hoje vai nos ensinar como vencer a depressão. Sim, porque a depressão é uma das doenças que infelizmente atingem muitas pessoas nos dias de hoje. E a depressão nada mais é do que uma doença psicológica que atinge o emocional das pessoas. Então, um dos maiores, sintomas que a depressão traz é o cansaço, uma um estado de um vazio, um sentimento de um vazio, dor no corpo, é, tristeza, que mais que a depressão pode trazer? Uma sensação, uma falta de um propósito, uma sensação de não ter um propósito, uma vontade de se isolar. Em alguns casos também a falta de apetite, dores no corpo, uma baixa autoestima e, infelizmente, em alguns casos extremos, até mesmo é, o pensamento suicida, de tirar sua própria vida. Então você vê que a depressão é uma doença que deixa a pessoa simplesmente num estado de não querer mais viver, de não se animar mais com a vida. E não é isso que Deus quer para nós. Não, muito pelo contrário. Deus, ele deseja que a gente viva e ele não só nos dá vida, mas uma vida com abundância. Então é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz, que a gente seja livre, que a gente desfrute o melhor dessa terra. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, para como a gente pode vencer a depressão. Beleza? Então, se você for ver, Michael Phelps, por exemplo, é um dos maiores atletas de todos os tempos, um nadador americano, que ele é o maior medalhista da história das Olimpíadas. Ele tem simplesmente 28 medalhas, sendo 23 medalhas de ouro, 3 de bronze e não, 3 de prata e 2 de bronze. Então, Michael Phelps ele é realmente um ícone, da história do esporte, um dos grandes nomes da história mundial do esporte. Mas em 2014, Michael Phelps teve um problema com a depressão. Ele conta numa entrevista para a ESPN Magazine que ele teve esses problemas, ele se aprofundou tanto em uma tristeza tão grande, em seu coração, que simplesmente ele teve até mesmo o desejo de tirar a sua própria vida. Então você vai ver que mesmo um cara sendo bem sucedido como ele era, um dos grandes realmente, tendo no topo, do auge da sua carreira, ele não encontrou um propósito, ele estava sem propósito e aquilo ficou com o seu coração num estado de vazio, que é exatamente o que acontece com muitas pessoas que estão nessa situação de depressão. E Michael Phelps também, mesmo sendo um astro do esporte, estava nesta situação naquele momento. E naquele momento, um amigo, um grande amigo que ele tinha cristão, chamado Ray Lewis, um jogador de futebol americano, falou para ele que ele iria ajudá-lo, que ele não poderia desistir, porque tanto ele como as pessoas precisavam dele, e não era para ele desistir e ele iria ajudá-lo. Então ele simplesmente foi lá e falou para ele procurar uma clínica, para ele conseguir uma clínica para ele ir lá, para fazer esse tratamento, porque não é demérito nenhum você procurar ajuda, tá? Psicológica. Algumas pessoas acham que só porque tenho Deus eu não preciso ir num psicólogo, eu não posso ir num psicólogo lá para ver que forma ele possa me ajudar. Não, muito pelo contrário. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Então, se ir procurar uma ajuda profissional não é problema nenhum e nem falta de fé, tá? Muito pelo contrário, Se for preciso, em algum momento procurar um profissional da área, procure, com certeza que irá ajudá-lo nessa situação. E foi isso que ele fez. Mas além disso, o seu amigo, Ray, ele deu um livro chamado Uma Vida de Propósito, de um pastor chamado Rick Warren. E então ele foi, para esta clínica. E lá nessa clínica ele começou a ler este livro. Então, poucos dias depois de ler esse livro e estar lá nesta clínica, Michael Phelps voltou a conversar com seu amigo e falou:
olha, minha cabeça está explodindo, né? E simplesmente agora eu entendo que a minha vida ela tem um propósito, que há alguém maior do que eu, né? E minha vida tem um propósito. Então, em Deus, né, através do livro, né, que o amigo dele deu, de Uma Vida com Propósito, onde Michael Phelps, a ler ali, ele viu que ele tinha alguém que estava com ele e que realmente dava um propósito para a sua vida. Ele simplesmente falou: você salvou a minha vida. Ou seja, o Michael Phelps venceu a sua depressão encontrando um propósito em Deus. Você vê como ter pessoas, principalmente, né, ter pessoas do nosso lado que vão nos estar conosco nas dificuldades é importante, e principalmente abrir o nosso coração para Deus. Porque a partir do momento em que a gente conhece a Deus verdadeiramente, entende que nele nós temos um propósito, aí a nossa vida jamais será vazia. E não só venceu a depressão, Michael Phelps, como quando depois que ele saiu, né, da clínica, ele fez as pazes com seu pai que não falava há anos. E pouco depois teve o seu primeiro filho. Então ele, através deste momento difícil que ele teve e nesse encontro com Deus, ele teve a sua vida transformada. E assim é com cada um de nós. Assim como o salmista nos ensinou na palavra de hoje, nós temos que confiar em Deus, porque aqueles que confiam em Deus, Ele estará sempre lá ao nosso lado, até mesmo nos momentos mais difíceis, para nos tirar do fundo do poço, como nós lemos ali na leitura, mostrando que Ele é quem vai nos ajudar a enfrentar qualquer dificuldade e dará um sentido para a nossa vida. Para que assim, quando a gente encontrar o nosso propósito em Deus e aquilo encher o nosso coração e transformar a nossa vida, a gente anuncie para outras pessoas também serem curadas. E eu tenho certeza, se você colocar isso em seu coração, você vencerá qualquer dificuldade, até mesmo qualquer depressão que possa querer destruir a sua vida. Porque pode ter a certeza que Deus estará junto com você onde quer que você esteja, em qualquer momento em que você estiver, estendendo a mão para você e mostrando e falando sempre ao seu coração que estará sempre contigo. Confie nele, ande com ele e assim você verá grandes coisas que ele fará por você. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um dia. Se você gostou dessa palavra, possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.